Fala pessoal, vou falar um pouco sobre o Models Proxies, certo? Que é um recurso bastante interessante que o Django oferece para a gente, só que é muito pouco conhecido pelos desenvolvedores, certo? Então é um modelo de herança que é um pouco diferente da herança tradicional que os desenvolvedores costumam utilizar, certo? Então, para exemplificar os Proxy Models, vamos imaginar um cenário aqui hipotético de um sistema acadêmico educacional. Esse sistema ele tem como papéis alunos e professores. Então, os alunos e os professores vão ter seu cadastro e podem se autenticar no sistema. Então, é bastante comum que, nessa situação, os desenvolvedores comecem a pensar no modelo de dados parecido ou semelhante com este que está na tela. Então, nós temos uma classe Profile, onde essa classe Profile tem um atributo chamado User, que herda do User, que já vem contido no Django no pacote Contrib. E temos aqui um atributo chamado matrícula, certo? Que é um atributo qualquer. E aqui nós definimos a metaclasse como abstract true, que significa que a classe profile ela é abstrata. Ou seja, o Django ele não vai criar uma tabela lá no nosso banco de dados para a classe profile, ok? E temos aqui os nossos papéis, que são aluno e são os professores. E essas duas classes ele herdam de profile. Ou seja, neste cenário aqui, o Django criará no banco de dados duas tabelas. Uma, a tabela aluno com o atributo user e matrícula, e outra tabela professor com o atributo user e matrícula, certo? Então vamos ver na prática o que eu estou falando. Eu vou aqui criar o nosso banco de dados e depois vou mostrar para vocês como o Django criou as tabelas, tá certo? Utilizando este modelo de herança aqui, que é o mais comum que o pessoal utiliza aí. Então, dá um migrate, make migrations para que ele possa gerar o banco de dados. Beleza, agora vamos ver o banco de dados que ele criou lá pra gente. Vou abrir aqui. E veja só como ele cria. Ele cria aqui duas tabelas, uma chamada core underline aluno e core underline professor. Ele não cria a core underline profile, porque profile ele é uma classe abstrata, certo? Então ele cria aqui a tabela aluno. Essa tabela aluno contém um ID, a matrícula e user ID, e a tabela professor que contém exatamente os mesmos atributos, pois os mesmos herdam de profile, certo? Vou mostrar para vocês aqui uma outra perspectiva que são os Proxy Models. Ou seja, nós temos esse cenário aqui. Então, outra solução para isso seria definirmos de profile um atributo que seja de valor booleano. Perguntando se aquele profile ele é aluno. Então, nós podemos colocar aqui um campo que é verdadeiro ou falso. Esse profile é aluno. Nesse cenário aqui, nós temos um perfil que ele pode ser tanto aluno ou ser professor, ou os dois ao mesmo tempo. Então, nada impede, por exemplo, que em uma universidade um professor seja aluno de um outro curso, certo? E temos aqui professor. Ou seja, nós temos agora um cenário, o mesmo cenário, mas de uma maneira, de uma implementação feita de forma diferente da primeira. E aqui nós vamos retirar a classe abstrata. Nós não vamos dizer que a classe profile não é mais abstrata, certo? O que nós vamos falar é que o aluno agora ele é um proxy de profile, certo? A partir deste momento, aqui não deixa de ser uma herança, então é importante lembrar que a herança continua e o professor, tanto o aluno quanto o professor herdam de profile. Só que agora é um pouco diferente. O Django ele não mais criará duas tabelas, uma chamada aluno e outra chamada professor. Ele criará apenas uma única tabela chamada profile, e aluno e professores não existirão como tabela, mas no nosso modelo de dados eles existirão e nós poderemos manipular ele de acordo com a nossa necessidade. Vamos mostrar para vocês verem como ele cria o banco de dados.
Então vamos abrir novamente o banco de dados, vocês vão ver que não vai ter mais a tabela aluno e nem a tabela professor, vai ter a tabela apenas profile, que contém os dados que nós definimos, que é uma matrícula, 2 valores booleanos, se é aluno ou se ele é professor da instituição, e claro, uma chave estrangeira para o usuário, certo? E veja agora o que nós podemos fazer com ele. Então, eu vou abrir aqui o shell, e vocês vão perceber que nós podemos manipular ele como se fosse uma classe qualquer. E ele, quando a gente diz que o proxy é igual a true, ele está dizendo que é como se fosse um caminho, ou seja, um caminho para o profile. Se eu colocar aluno.objects.all, ele vai me listar todos os profiles. Vamos ver aqui, fazer um teste para vocês verem. Antes disso, eu vou criar 2 usuários. Vou criar 2 usuários para criar 2 profiles para exemplificar para vocês como é que funciona o proxy. Vocês vão entender melhor depois do exemplo. E vou criar aqui o usuário 2. E agora eu vou criar 2 profiles, certo? Deixa eu dar uma olhada nos atributos. Profile tem o atributo user. Matrícula. Eu vou dizer que ele é professor. Vou dizer que ele é aluno, certo? E não é professor. E no outro profile eu vou dizer que ele é aluno, mas não é professor. Aliás, eu vou dizer que ele é professor, mas não é aluno, diferente do outro. Eu vou criar aqui um terceiro usuário, onde ele é aluno e professor ao mesmo tempo, certo? Então, ele é aluno e ele é professor. Pronto, nós tínhamos 3 criados. Então, nós podemos fazer aqui profile.objects.all e vai mostrar 3 resultados para nós, certo? Se nós fizermos aluno.objects.all, ele também vai mostrar 3 resultados para a gente. Se nós fizermos professor.objects.all, ele também vai mostrar 3 resultados para a gente. E esse professor contém é a mesma tabela de profile, certo? Então, você me pergunta qual a vantagem de fazer isso? A vantagem é que nós podemos definir algumas regras para cada uma dessas classes. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou criar um manager para o aluno. Vou pedir para ele filtrar onde o aluno é igual a verdadeiro, ou seja, onde ele é aluno. E vou dizer que esse manager faz parte de aluno, certo? O mesmo eu vou fazer para professor. Então, veja aqui. Professor é igual a verdadeiro. E aqui eu vou mudar o nome da nossa classe. Professor. Pronto. O que eu acabei de fazer foi criar um manager sobrescrevendo o object, dizendo que ele vai pegar como padrão a carry set fazendo esse filtro, onde o aluno é igual a true. E aqui onde o filtro fazendo o filtro onde o professor é igual a true, ou seja, onde o profile é professor e aqui onde o profile ele é aluno, e definir aqui em cada classe cada um dos managers. Eu posso definir várias outras regras, como ordenamento no class meta, certo? Como se fosse uma classe qualquer no Django, eu posso definir aqui minhas regras. Vou pegar um manager como exemplo, certo? E demonstrar para vocês. Agora perceba como ele trabalha. Se eu fizer aqui aluno, primeiro
profiles.objects.all, ele vai nos mostrar três profiles, certo? São os três que nós criamos. Mas se nós colocarmos aluno, ele vai mostrar agora 2 alunos. Eu não sei se você lembra, mas nós criamos um profile que é apenas aluno, um outro profile que é apenas professor e um outro profile que é aluno e professor ao mesmo tempo. Então vai mostrar para nós os profiles que são somente aluno e o profile que é aluno e professor. Então aqui nós temos 2 resultados, certo? Então veja aqui, ó. Nós temos aquele aluno, ele não é professor, mas ele é aluno, que tem o ID 1, e temos o aluno lá com ID 3, com a matrícula U3, onde ele é professor e é aluno. E o mesmo acontece se nós fizermos para professor, certo? Ele vai mostrar o ID 2, que é somente professor e não é aluno, e o ID 3, que é aluno e professor. Então veja como o Proxy Modules ele pode ser útil, e ele é muito pouco utilizado, muito pouco conhecido. O pessoal costuma rotineiramente utilizar a herança, aquela primeira que eu mostrei de forma padrão. Então, qual dos dois utilizar? Não existe uma regra certa de qual dos dois utilizar, vai depender da regra do teu negócio, certo? Qual vai ser a melhor estratégia no teu negócio, na definição dos teus dados, dos teus modelos, certo? Então, esta foi a dica de hoje, pessoal. Um abraço e fica com Deus.